Nas duas últimas semanas, municípios da macro-região chamaram a nossa atenção para fatos que não ocorrem todos os dias. Tremores de terra assustaram moradores de Sales Oliveira, Monte Alto e Pirangi. A curiosidade, claro, tomou conta de muita gente. Pensando nisso, o Jornal da Clube preparou um bate-papo especial com pesquisadores do fenômeno. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no canal digital da Clube está o doutor em Geologia, Fábio Reis, e no núcleo de jornalismo, o doutor em Ciências, Gustavo Zen. Eu começo com o professor Fábio Reis, porque a gente teve, curiosamente, ali no intervalo de uma semana, Sales Oliveira, Monte Alto e Pirangi sentindo tremores, assim, bastante sensíveis, né? Muitos moradores dessas cidades sentiram. E parece que esses tremores foram captados pelos nossos sensores, né? O que dá para dizer sobre eles, professor? Boa tarde, bom dia, né, para todos e a todos que estão nos assistindo. A questão desses tremores ainda precisa ser melhor investigada, né? O Brasil ele se encontra no meio de uma placa tectônica, então a gente não tem sismos de grande magnitude. Geralmente nossos sismos são próximos de entre 2, 1, 1,5, até podendo chegar a 5, né, na escala Richter, mas a maior parte dos sismos são de baixa magnitude. Esses sismos que ocorreram na região de Monte Alto ali, Pirangi, foram sismos em torno de 2 a 2,2. Né? Foram 4 sismos, na verdade, que foram registrados pelo Instituto IAG da USP, que faz o monitoramento aí dos sismos no Brasil. Esses sismos de baixa magnitude, eles podem ocorrer através de causas naturais, que são falhas geológicas, que são os termos. Falha geológica, para explicar mais facilmente, são grandes trincas, né, grandes estruturas que ocorrem na crosta terrestre, que podem se movimentar através de alguma tensão que ficou ali presa, e aí quando você ocorre a movimentação, há o escape dessa tensão, dessa pressão. Mas ali não é uma região que tem grandes falhas geológicas, não. É uma região que, além de estar no meio da placa tectônica, é uma área sedimentar bem estável em termos desses processos de movimentação. Então, possivelmente, são sismos relacionados à extração de água subterrânea de poços tubulares profundos, né, que na região ali só de Monte Alto, só no município de Monte Alto, são 163 poços cadastrados no Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, e Pirangi mais 55 poços, né, fora os municípios do lado. Então, essa exploração, né, principalmente a subida do nível da água durante chuvas mais intensas, pode ocasionar o escape de pressão e algum tremor de terra, mas isso tem que ser investigado com detalhe. Professor Gustavo, o senhor viu o relatório sobre Sales Oliveira de 2019, né? Porque esses tremores ocorreram também naquela época e naquela cidade. Aí o professor Fábio nos disse, olha, nós podemos ficar tranquilos quanto a grandes abalos sísmicos, mas nós temos uns abalos provocados ali até por uma ação do homem com essa questão mecânica da extração de água. Isso quer dizer que nós devemos ficar totalmente tranquilos ou devemos nos preocupar com a ação humana? Boa tarde a todos. Felipe, é interessante notar que, historicamente, há registros de abalo de pequena intensidade, como foi dito pelo professor. É motivo de preocupação para as administrações públicas, que precisam investigar, precisam fiscalizar, sobretudo, a perfuração dos poços irregulares, dos poços artesianos que não são outorgados pela administração pública, ou pela CETESB, pelo órgão regulador municipal ou estadual. Então, do ponto de vista da preocupação da população, esses abalos historicamente são de pequena intensidade. É notável que, com o regime de chuvas, agora em uma transição da estação chuvosa para a estação seca, essas acomodações no subsolo ou no lençol freático são percebíveis aos nossos olhos, né, e também aos sensores do IAG da USP. Perfeito. Professor Fábio, a respeito desses tremores e do estudo que se pode fazer a respeito deles, né?
onde ali mora a nossa preocupação? O que esses eventos, esses fenômenos podem nos ensinar? Onde nós deveríamos ir com eles para poder aprender com eles? Só complementando o que o professor Gustavo comentou, realmente precisamos investigar isso. Nós temos o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, Instituto Geológico também do Estado de São Paulo, que podem dar todo o apoio para os municípios aí da região. Existem técnicas para verificar efetivamente qual foi a causa desses tremores e pode gerar preocupação pontual, né? Claro que não vai gerar um grande terremoto, mas pode gerar preocupação pontuais aí em barramentos, pequenos barramentos, em cachoeiras, né? Você pode ter deslocamento de blocos em paredões. Esses tremores podem condicionar também pequenos escorregamentos, deslizamentos de terra, então isso precisa ser investigado sim, e principalmente a região precisa analisar nessas localidades, né, turísticas, onde tem paredões que podem ter deslocamentos de blocos, e avaliar se realmente houve algum prejuízo, e também pequenas barragens. Na região não temos grandes barramentos, pelo menos em Monte Alto e Pirangi não tem grandes barramentos, mas os pequenos deveriam ser avaliados também pelos proprietários com equipe técnica. É possível, Felipe, realizar essas investigações através de mapeamento geofísico. Tá? O que é o geofísico? Você utiliza equipamentos com parâmetros físicos, por exemplo, elétrico, né? Ou sísmico, elétrico, é você colocar aplicar uma corrente elétrica no subsolo. E aí você vai acompanhando a propagação da corrente elétrica no subsolo, e conforme ela muda de uma camada para outra, você vai avaliando o que houve, tá? E qual o material que você tem ali embaixo. Então, através desses estudos e também a avaliação desses postos, esses mais de 218 postos que tem na região, verificar se eles ocorreram subsidência, ocorreu alguma mudança nesses postos, tá? Então, esse é um ponto que preocupa, sim, pontualmente, mas tem que ser investigado, sim, porque já tivemos outros casos com outra geologia, né, mas outros casos no Brasil que geraram problemas sérios. Professor Gustavo, se a gente pegar os últimos 4 anos, em 2023 a gente está vendo um comportamento de chuva que muita gente tinha até esquecido que acontecia, né? Um acumulado muito grande. Esse acumulado traz esse tipo de mudança, esse tipo de comportamento do nosso solo, por exemplo? Felipe, depende da região geológica, mas não é um comportamento comum, né? Depende também da quantidade da água que é extraída por poços artesianos e qual que vai ser a utilização dessa água pela população. Então, o que ocorre é uma variabilidade natural do regime de chuvas. Se nós olharmos em uma série histórica de pelo menos 10 anos, o regime no começo dessa série, no ano de 2012, por exemplo, o regime de chuvas tinha uma tendência à redução. Todos aqui lembram da frase, né, que foi muito propalada pela televisão, que era a crise hídrica. E aí eu alertei que era uma crise de gestão hídrica. Então, a universidade tem esse papel de alertar toda a sociedade, a administração pública, para uma gestão equilibrada entre a sociedade e a natureza. Todavia, agora, nesses últimos 2 anos, sobretudo neste período de verão, um período muito chuvoso, significativo, que já retornaram os níveis de 8, 10 anos atrás, dessa crise de gestão hídrica. Então, quando nós observamos isso, é importante salientar a previsão, os cálculos para reservatórios, para a disponibilidade hídrica urbana, que é uma variabilidade natural. Perfeitamente. Professor Fábio, agora, retomando ainda essa questão do manejo das águas, da extração das águas, justamente por nós estarmos numa região privilegiada no aquífero Guarani, nós temos que tomar bastante cuidado com essa questão, com essa política de extração de águas, sobretudo o Ribeirão Preto, que se aproveita bastante desse manancial subterrâneo? Com certeza, Felipe. Não é só o Guarani que nós temos aqui, tá? A gente tem o Guarani, tem o Serra Geral e tem o Bauru.
né? Na região, por exemplo, de Monte Alto, são 3 aquíferos, né? Então, você tem a formação da Mantina, que é um aquífero não tão grande como, né, e tão intenso como o Botucatu, Piramboia, né, que são as formações geológicas que formam o Guarani, e também o Serra Geral, que é um outro tipo de rocha. São 3 tipos de camadas de rochas aí, né, vamos dizer assim, simplificando, né, que formam grandes aquíferos na nossa região. Então, é privilegiado, só que essa extração intensa que ocorre na nossa região, principalmente, né, para abastecimento urbano, industrial, agrícola, isso tem ocasionado não somente a exploração acima do que a recarga, o que esse aquífero consegue recuperar, que nós chamamos de recarga, como também da contaminação. Então, nós já temos vários pontos contaminados, né, que atrapalham a qualidade da água, seja por produtos agrotóxicos, né, sejam por contaminantes, até por lixões, né, aterros sanitários, e por municípios mesmo, né, para a própria atividade municipal. Então, isso é fundamental que seja repensado a forma. E esses aquíferos, essas águas subterrâneas, elas devem ser direcionadas para usos mais nobres, né? O que seriam usos mais nobres? Para realmente a alimentação da população. E muitas vezes é utilizado para abastecimento urbano, que uma boa parte vai para lavar calçada, vai para lavar para irrigação, muitas vezes, que poderiam ser utilizados outros tipos de água com uma qualidade não tão boa como desses aquíferos, né? E também tem os processos, a gente pode ter grandes subsidências, né? Então isso tem que ser avaliado. Essa formação arenosa, que é o aquífero Guarani, onde está o aquífero Guarani, que é a formação Botucatu e Piramboia, ela pode formar o que nós chamamos de piping, que são processos de erosão interna, que são buracos mesmo, pela exploração muito rápida desses aquíferos, pelo fluxo muito rápido. E isso, dependendo da localização, pode ocorrer a subsidência de determinados locais, que, como já vimos em minerações. Então, isso precisa ser avaliado, investigado sim, né? Não se tratar somente como um evento natural. Perfeitamente. Doutor Gustavo, para a gente encerrar, a gente tendo colocado essas premissas técnicas e científicas, olhando para a situação de Ribeirão Preto, né, uma cidade que está em cima do basalto, né, aquela pedra que inclusive faz com que a temperatura do solo aqui nossa seja bastante alta, né? Nós temos parques aqui em Ribeirão Preto feitos e fundados em antigas pedreiras que foram exploradas um dia. Olhando para aqueles tremores, para esses fenômenos naturais que aconteceram em Sales, Monte Alto, Pirangi, cidades como Ribeirão Preto têm o que se espelhar, têm o que esperar, têm o que estudar? Bom, Felipe, Ribeirão Preto, diferente dessas cidades, não tem um registro histórico de abalos. Pode ter uma reverberação, dependendo da intensidade desses sismos, né, que ocorrem numa região geológica, né? Do ponto de vista do basalto, como você ressaltou, é uma rocha muito estável. O professor também salientou aqui que nós estamos no centro da placa tectônica, distante das bordas, né? Ribeirão Preto precisa ficar atenta, não apenas para as possíveis eventualidades geológicas, mas, sobretudo, para as questões de impacto hídrico. Vocês aqui na TV Clube sempre alertam a população e também as administrações em relação ao uso racional da água, seja do período de chuva e também no regime de escassez. Sobretudo, nós temos um regime de 6 meses com uma quantidade de chuvas muito abaixo do normal, sobretudo do período chuvoso. E isso é o motivo de preocupação aqui para a nossa macro-região, para Ribeirão Preto. Então, do ponto de vista hidroclimatológico, seja para esse abastecimento mais nobre da água para as residências, a região urbana aqui de Ribeirão Preto, sobretudo muito importante toda a população e as administrações públicas terem atenção, como também na parte da previsão, do mapeamento geológico, geotécnico de riscos dessas áreas que antigamente eram explorações minerais, né, que hoje são parques urbanos e que a população faz usufruto praticando esportes, caminhada. Então, essa é a gestão no nível da preocupação que Ribeirão Preto precisa ter.
Tá aí, certamente muitas curiosidades foram sanadas com esse bate-papo mais do que especial. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no nosso canal digital, o doutor em Geologia, Fábio Reis, e no Núcleo de Jornalismo, o doutor em Ciências, Gustavo Zen. Aos dois, o nosso muito obrigado.